Você sabia que a decisão mais importante da sua vida está relacionada com a profecia de Apocalipse 16, a profecia do Armagedon? Você compreende esta profecia e as implicações para a sua vida? Está você tomando a decisão correta na escolha mais importante da sua existência? Venha conosco à Igreja Brasileira de Dallas, Texas, nessa jornada em busca da verdadeira alegria e a razão de viver com o pastor Bill Santos. Contagem regressiva para a vida. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O que é o Armagedon? Existem tantas teorias, tantas ideias estranhas. Uma muito popular foi começada pelo antigo presidente do Irão, o ditador, Saddam Hussein. Ele dizia que a primeira guerra entre os Estados Unidos e o Iraque era a mãe de todas as guerras, o Armagedon. Mas nós sabemos que não foi isso. Outros dizem que o Armagedon vai ser um conflito militar, quando os árabes, os árabes decidem invadir Israel e a Rússia vem ao auxílio dos árabes, começando a Terceira Guerra Mundial. Essa teoria é muito popular hoje, como resultado de muitas das confusões que está havendo no Oriente Médio. Outros dizem que o Armagedon vai ser quando nós acabarmos com a raça humana através de um holocausto nuclear, uma guerra nuclear. Essa ideia também é muito popular entre muitos círculos cristãos hoje, quando você tem países como o Paquistão, a Índia, Coreia do Norte e o Irã atrás de guerra de armamentos nucleares. Alguns dizem que o Armagedon vai ser uma doença que vai matar milhares, centenas de milhares de pessoas. Uma doença como Ebola ou essa gripe suína que está passando por aí agora. Ou essa bird flu, essa gripe das aves, não sei como é que vocês chamam em português. Em inglês é bird flu. E dá para entender de onde é que vem esses tipos de pensamentos, como resultado das doenças que nós temos por aí, que muitas vezes não têm curas. Alguns dizem que o Armagedon vai ser quando um asteroide ou vai se chocar com o planeta Terra, e assim causando a destruição deste planeta. Alguns dizem que vai ser uma destruição trazida através de um terremoto ou outro cataclisma, assim, uma destruição através da natureza. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Nesta noite, nós queremos não ouvir as opiniões de nenhum homem, nenhumas filosofias, mas nós sim queremos abrir a palavra de Deus e ver o que é que a palavra de Deus fala com respeito a uma das profecias mais importantes de todas as Escrituras. Eu gostaria de convidar vocês para me acompanharem neste estudo nesta noite. Vamos começar no livro de Apocalipse, no capítulo 16, e lá nós começamos no verso 12, e lá nós lemos o seguinte: em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso,
escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois, os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Aqui está. Aqui está o que a Bíblia nos diz com respeito ao Armagedon. Vamos analisar aquilo que nós acabamos de ler. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Alguns pontos importantes. O Armagedon, de acordo com Apocalipse 16, é uma decepção espiritual que vai alcançar o mundo inteiro. É um engano espiritual mundial para o mundo inteiro. Nós lemos naqueles versículos que vêm uns reis do Oriente. O rio Eufrates seca. Fala com respeito à segunda vinda de Jesus Cristo, onde diz, eu venho como um ladrão. A segunda vinda de quem? Jesus Cristo. Nós, numa noite, vamos falar sobre esse assunto em particular. E depois, no meio de uma passagem grega, nós temos uma palavra hebraica, Armagedon. 5 coisas ao ler aqueles versículos que nós descobrimos sobre Armagedon. Agora, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Armagedon, vamos analisar esta palavra hebraica. Na realidade, a palavra que é traduzida em português Armagedon vem de 2 palavras hebraicas, Har e Megido, que significa um monte de Megido. 2 palavras, Har, Megido, que significa um monte de Megido. O que é um monte de Megido? Bem, Megido é um vale, um pequeno vale na Palestina, que tem ao seu redor, na beirada, nas fronteiras lá, 3 montanhas importantes nas Escrituras. Do lado oeste do Vale de Megido, tem o Monte Carmelo. Foi no Monte Carmelo onde Elias enfrentou os sacerdotes de Baal. Do outro lado, nós temos o Monte Tabor. O Monte Tabor, muitos dizem que é o local onde houve a transfiguração, onde Jesus apareceu em toda a sua glória para os seus discípulos. A terceira montanha que cerca aquele vale é um monte chamado Gilboa. Em meio a essas 3 montanhas existe este pequeno vale. Este local geográfico é o local no mundo onde já houve mais derramamento de sangue. Mais guerras ocorreram naquele local do que em qualquer outro local no mundo inteiro. Por quê? Bem, uma das razões é que Megido, aquele vale, é a encruzilhada do mundo. Por exemplo, você está lá em Megido, você pode pegar uma estrada para o norte, que vai para o Líbano, vai para a Europa. Você pode, de Megido, pegar uma estrada para o sul, que vai para o Egito, ou vai para a África. Você pode, do Megido, pegar uma estrada que vai para o Oriente, para a Ásia. Aqui era a encruzilhada do mundo. E neste local houve muitas guerras. Foi neste local onde Elias desafiou os sacerdotes de Baal. Ele disse a eles, ao povo, que tinha que haver uma escolha. Ou escolher servir a Deus, ou escolher servir a Baal. E este é o foco da profecia em Apocalipse 16. Mas para entender esta profecia, para entender exatamente o que isso significa para nós hoje, nós temos que voltar o relógio. Nós temos que ir para trás milhares de anos. Outra era e outro local. Nós vamos voltar ao ano 539
antes de Cristo. E nós, nesta noite, nos encontramos do lado fora da grande cidade de Babilônia. Lá dentro, nós estamos escutando o som de música. Uma festa está acontecendo. O rei da Babilônia, Belshazzar, está tendo uma festa com os seus príncipes e os seus oficiais do seu governo. Agora, não é nada estranho um rei pagão ter uma festa. Mas eu creio que se fosse você ou eu naquela noite, a última coisa que nós íamos estar fazendo é festejando. Vamos ver o relato bíblico da festa. Daniel capítulo 5, começando no verso 1. Certa noite, o rei Belshazzar, da Babilônia, deu um banquete e convidou 1000 autoridades do país. E começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belshazzar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, os usassem para beber vinho. Aquele relato não é nada estranho. Era comum, como eu falei, para um rei pagão ter uma festa. Era comum para um rei trazer os troféus de conquistas militares e pôr esses troféus assim à mostra para que o povo visse as vitórias da nação. Nada estranho disso. Mas nesta noite, que Belshazzar e as suas autoridades estão festejando dentro da cidade de Babilônia, do lado de fora da cidade, do outro lado dos muros, está um exército. Um exército que veio do Oriente. E o seu objetivo é tomar a cidade de Babilônia. Agora, eu não sei de vocês, mas se eu tivesse em minha casa com a minha família, e a minha casa tivesse cercado de ladrões, de bandidos que queriam atacar a minha família e queimar a minha casa, a última coisa que eu ia fazer é ter uma festa. Eu ia pegar a minha família e tentar fugir o mais rápido possível. Mas Belshazzar, aquele rei arrogante, ele chegou ao cúmulo da arrogância. Ele pensou na sua cabeça que Babilônia seria impossível de cair. Nada podia acontecer. Ele chegou ao cúmulo da arrogância. É impossível conquistar essa cidade. Ele não tinha medo. E embora os guardas tinham falado para ele que o exército da Pérsia estava do lado fora, pronto para atacar, ele não se importou. Ele decidiu ter uma festa. Afinal, ele pensou, as paredes, os muros de Babilônia são tão largos, tão grossos, que será impossível atravessá-los. Eles são tão altos que será impossível passar por cima. A cidade não pode ser tomada. É impossível. Se o exército decidir cercar a cidade e bloquear a entrada de alimentos, não tinha problema. Porque o rio Eufrates corria bem pelo meio de Babilônia. O fato que o rio corria pelo meio de Babilônia dava uma supply, uma quantia de água que jamais ia acabar. Então eles não estavam preocupados. Então, enquanto o exército se forma lá de fora, pronto para atacar, Belshazzar decide festejar com seus príncipes, suas mulheres, a Bíblia diz, e suas concubinas. Aí Belshazzar pediu que eles trouxessem os copos de ouro e de prata que foram tirados lá do templo em Jerusalém. Ele queria, a Bíblia diz, beber vinho desses copos. Mas uma coisa é importante nós lembrarmos. Não é para brincar com Deus. Nós não temos o direito de desrespeitar a Deus. E Belshazzar tinha esquecido o sonho que o seu avô tinha recebido muitos anos antes.
E naquele sonho, Deus disse ao seu avô que Babilônia ia cair. Enquanto os babilônios bebiam e se embebedavam mais, de repente, sem ninguém esperar, uma mão aparece escrevendo na parede de Babilônia. A mão escreve, a Bíblia diz, Mene, Mene, Tekel e Parsim. O que será que significa isso? Belshazzar olha, as suas autoridades, os príncipes, as suas mulheres, as concubinas, olham, ninguém consegue entender o que está escrito na parede. O que significa isso? Quem está escrevendo isso? E de repente alguém se lembra. Existe um hebreu, um homem sábio, que anos atrás esclareceu o sonho do teu avô. Ele deve saber o significado dessas palavras. E o rei manda chamar Daniel. E Daniel é trazido perante o rei. Daniel não é mais um homem jovem, ele é um velho agora. Ele é trazido diante do rei. E o rei diz, olha aquelas palavras escritas ali. O que significa aquilo lá? E Daniel olha e diz para o rei, eu sei o que essas palavras significam. Verso 26, Daniel capítulo 5. E agora a explicação. Mene quer dizer Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Daniel olha para aquele rei arrogante e diz, majestade, você esqueceu? Você esqueceu o sonho que Deus deu para o teu avô? Deus disse que Babilônia ia cair. E hoje, majestade, hoje é o dia que o teu reino é tirado das tuas mãos. Amigo que está me escutando, deixa eu falar algo muito importante para você agora. Se Deus disse que algo vai acontecer, ele vai acontecer. Deus não mente, Deus nunca erra. Se Deus disse que algo vai acontecer, isso vai acontecer, você pode garantir. E Deus disse, Babilônia vai cair. Babilônia era uma grande cidade. Era uma cidade bem protegida, mas Deus é maior do que Babilônia. Deus é mais poderoso de qualquer rei. Como é que eles derrotaram Babilônia? Como é que conquistaram Babilônia? Bem, uma das grandes forças de Babilônia era o fato que o rio Eufrates corria pelo meio da cidade. Esse ponto, que era um lado forte, se tornou a maior fraqueza deles. O exército persa percebeu que atravessar as paredes seria impossível. Eram grossos demais. Ir por cima não dava. Então o que é que eles decidiram fazer? Ir por baixo das paredes. E aonde é que eles iam por baixo? No ponto onde o rio Eufrates passava por baixo do muro que cercava a cidade. O general Ciro chamou os seus exércitos, soldados, e eles foram para cima do rio, não sei como é que se diz exatamente, né? E lá eles começaram a fazer canais. Esses canais começaram a divertir água. Então a água começou a entrar nesses canais. Uns 180 canais eles abriram. E com cada canal que abria, a água ia ser desviada, né? Então o que é que acontecia? O nível do rio começou a baixar, e a baixar, e a baixar. Com cada canal que eles abriam, a água era divertida, o rio abaixava. Que chegou ao ponto que aquilo parecia uma autoestrada, assim, por baixo da cidade. E os soldados entraram, marcharam por baixo da parede
e entraram na cidade de Babilônia. Agora, havia outro problema. Que dentro da cidade, correndo o comprimento do rio Eufrates, tinham muros também. Em caso alguém conseguisse entrar dentro do rio, eles não podiam sair do rio e entrar para a cidade, porque tinham muros, o comprimento inteiro do rio. Vocês estão me entendendo? Mas, como resultado da festa, o homem responsável para fechar os portões, que tinham essa parede, né? E tinha o rio, tinha a parede que corria pelo rio. E a certo ponto, havia um portão que dava acesso de um lado do rio para o outro, para poder atravessar. E tinha um portão. Esses portões eram para ser lacrados, fechados. Mas o responsável estava na festa, quem sabe bebeu demais e esqueceu de fechar o portão. Então, quando o exército passou por baixo da parede, o rio estava baixo, entraram. Quando eles chegaram, eles viram o portão aberto e conseguiram entrar dentro da cidade. Agora, isso é interessante. O mais interessante para mim ainda é que Deus disse que isso era exatamente o que ia acontecer 150 anos antes que acontecesse. No livro de Isaías, capítulo 44, verso 27 e capítulo 45, verso 1, nós lemos o seguinte: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Assim diz o Senhor, o seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as que? Portas que não se fecharão. Agora perceba algo aqui. É esta história da queda de Babilônia histórica que João está nos dando, está dizendo para prestar atenção em Apocalipse capítulo 16. Em Apocalipse 16, onde tem a profecia do Armagedon, João está nos dizendo, presta atenção nesta história de Daniel 5. Vejam as semelhanças entre Apocalipse 16 e Daniel capítulo 5. Primeiro, o rio Eufrates secou. O rei vem do Oriente para conquistar a Babilônia. Ciro veio do Oriente. A Bíblia chama de Ciro o ungido de Deus. Não que ele era o Messias, essa palavra ungido significa o Messias. Não que Ciro era o Messias, mas Ciro representava o Messias. Era o símbolo do Messias. O povo de Deus retorna para a terra prometida. Quando Ciro e seu exército tomaram Babilônia, eles autorizaram que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Não só eles autorizaram que o povo voltasse, eles deram alguns recursos para que Jerusalém fosse reconstruída. Agora, você vê estes pontos aqui da história de Daniel 5, e quando você compara estes pontos com Apocalipse 16, você vai perceber algo muito interessante. Apocalipse 16 está usando exatamente a mesma linguagem que Daniel capítulo 5. Só que em Daniel capítulo 5, eles estão falando da queda de Babilônia, a histórica, a antiga Babilônia. Mas em Apocalipse 16, agora eles estão falando da queda de Babilônia espiritual. A Bíblia ensina que as profecias bíblicas não foram dadas meramente para nossa especulação. Elas foram dadas para que as entendêssemos. Em 2 Pedro 1,19, nós lemos que deveríamos dar atenção às que a profecia nos ensina. O significado da profecia é importante. Esta passagem também indica que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
Isso significa que a profecia bíblica não é um privilégio de poucos. A intenção de Deus é que todos a entendam. E é pensando em lhe ajudar a compreender melhor a Bíblia, e em particular a profecia do Armagedon, que o Está Escrito quer oferecer gratuitamente a lição A Escolha Mais Importante da Vida. Esta lição recapitulará os principais conceitos apresentados na mensagem de hoje e abordará outros conceitos que serão apresentados na próxima semana. Eis as informações para você solicitar a sua lição. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. A oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço e número de telefone. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Na próxima semana, voltaremos com o pastor Bill Santos, diretamente de Dallas, Texas, para a segunda parte e conclusão da mensagem A Escolha Mais Importante da Vida. Enquanto isso, por que não visitar ou indicar aos seus amigos o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você poderá assistir novamente o programa de hoje, fazer um pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Espero vê-lo na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje vamos assistir a segunda parte da mensagem A Escolha Mais Importante da Vida. E nela vamos descobrir o que a Batalha do Armagedon tem a ver com você e comigo. O Está Escrito Canadá começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus. A Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. No último programa, começamos o nosso estudo sobre a profecia do Armagedon, de Apocalipse 16. Percebemos que esta profecia faz menção a Daniel capítulo 5, onde é relatado a queda da cidade da Babilônia. E chegamos à conclusão que Apocalipse 16, ao invés de falar sobre a queda da Babilônia literal, apresenta a queda da Babilônia espiritual. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Vamos voltar à Igreja Brasileira de Dallas, no Texas, para acompanhar a segunda parte da mensagem A Escolha Mais Importante da Vida com o pastor Bill Santos. Mas agora em Apocalipse 16, em vez de estar falando da queda de Babilônia histórica, Babilônia literal, agora a Bíblia está falando da queda de Babilônia espiritual. O que é que significa? Bem, o livro de Apocalipse é um livro de símbolos.
E no livro de Apocalipse, Babilônia significa confusão religiosa. Será que confusão é uma boa palavra para usar para descrever a condição da religião hoje em dia? É uma confusão. E Babilônia, no livro do Apocalipse, significa confusão. Vejam o versículo 19 de Apocalipse 16. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande que? Babilônia, e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. O Armagedon, mencionado em Apocalipse 16, não é uma batalha literal. O Armagedon, mencionado em Apocalipse 16, é uma batalha espiritual. A mensagem aqui contida em Apocalipse 16 é bem mais importante do que um conflito militar. O que eles estão falando, o que a Bíblia está dizendo em Apocalipse 16, tem a ver com o destino de todas as almas, de todos os seres humanos. A mensagem de Apocalipse 16 é bem mais importante do que uma guerra e quantos tanques podem caber naquele pequeno vale. O Armagedon é o símbolo da última batalha, do último conflito, onde o destino de cada alma vai ser determinado por causa das escolhas que eles fizeram. E este conflito é universal, envolve o mundo inteiro. Cada um de nós está envolvido. Cada pessoa me ouvindo nesta noite vai estar envolvido na grande batalha do Armagedon. Deus, ao contemplar este mundo, e Deus vendo o sofrimento e a dor que os seus filhos passam todos os dias, Deus chega ao ponto que Ele diz: eu não aguento mais. Eu não consigo mais, eu não aguento mais ver o sofrimento dos meus filhos. Vai chegar um dia que Deus diz: basta, acabou. Acabou o sofrimento. Eu não aguento mais ver um funeral de um filho meu. Eu não consigo mais assistir e ver o abuso dentro dos lares, a dor, a angústia neste mundo. E Deus vai chegar ao ponto que vai dizer: acabou, não tem mais. E o Armagedon vai ser aquela última crise, a última crise na história da humanidade, quando o destino seu e o meu destino vai ser decidido como resultado das nossas escolhas. Na batalha do Armagedon não haverá a Suíça, não haverá nenhum país neutro, ninguém vai ser neutro. Todos vão ter que tomar uma posição. Todo ser humano vai ter que, na batalha do Armagedon, decidir aonde que eles vão colocar a sua lealdade. Ou com Deus, ou com o inimigo. E a última chance, a última oportunidade para nós tomarmos essa decisão vai ser no Armagedon. Cada um de nós tem que tomar uma decisão. Cada um de nós tem que dizer de que lado nós estamos. O Armagedon é uma guerra espiritual. E todos nós vamos estar lá. Todos nós um dia vamos estar no Armagedon. Agora, isso não significa necessariamente que cada um de nós vai estar lá literalmente. Mas nós estamos envolvidos.
Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que uma decisão espiritual foi tomada no Monte de Megido. O Monte de Megido é o Monte Carmelo. E foi lá onde Elias desafiou os sacerdotes de Baal e desafiou o povo a tomarem uma decisão. Quem sabe vocês lembram a história? Israel tinha virado as suas costas a Deus, eles tinham abandonado Deus. O povo de Deus agora estava adorando um rei, um Deus pagão. Eles até estavam oferecendo sacrifícios a esse Deus pagão. Mesmo sacrifícios humanos. E chegou ao ponto que Deus decidiu acabar com isso. Então Deus chamou o profeta. E o profeta chamou o povo. E eles se reuniram lá na montanha, no Monte Carmelo. E lá Elias lançou o desafio. Era bem simples. O povo ia ter que decidir de que lado é que eles iam ficar. Elias deu as regras do desafio. 1 Reis 18, 21. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. O desafio era bem simples. Elias disse: as regras são o seguinte. Cada um de nós, eu, profeta de Deus, e vocês, sacerdotes do rei pagão, do Deus pagão, cada um de nós vai fazer um altar. E nós vamos colocar um sacrifício sobre esse altar. E depois, cada um de nós vai orar ao nosso Deus, vocês ao Deus pagão e eu ao Deus do universo, pedir que mande fogo do céu para consumir esse sacrifício. Elias deixou que os sacerdotes de Baal fossem primeiro. A Bíblia nos diz que eles oraram a manhã inteira ao seu Deus pagão e nada aconteceu. Óbvio que nada ia acontecer. Porque o seu Deus não é um Deus verdadeiro. Eles decidiram que, quem sabe nós não fomos sinceros o suficiente, quem sabe nós não conseguimos transmitir ao nosso Deus a seriedade dessa situação. Então a Bíblia diz que depois deles orarem a manhã toda e nada acontecer, eles começaram a dançar. Eles subiram em cima do altar e começaram a dançar. Eles começaram a se cortar para mostrar ao seu Deus pagão que eles estavam sérios, que eles precisavam que o Deus pagão respondesse a sua oração. Eles ficaram desse jeito o dia inteiro e nada aconteceu. Por quê? Porque Baal não é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus falso. E cada um de vocês que está atrás de um Deus falso hoje, você vai sempre ser decepcionado. Chegou ao ponto, Elias, o profeta, disse: chega, acabou. Ele não dançou, ele não gritou, ele não se cortou. Ele chamou e disseram que eles colocassem uns baldes de água sobre o seu sacrifício. E a Bíblia diz que ele orou uma oração simples. Ele disse: Pai, vê este povo aqui. Eles te amavam. Eles te seguiam. Mas eles têm te abandonado.
Por favor, Deus, manifesta o teu poder agora, para que eles saibam que tu és o Deus. E a Bíblia disse que Deus mandou fogo do céu, e o fogo foi tão intenso que não somente consumiu o sacrifício que estava encharcado de água, mas consumiu as pedras em que o altar foi construído. Amigos, nós estamos nos aproximando do momento mais sério da história da humanidade. E nós, nesta noite, aqui em Dallas, ou você em sua casa, ou na igreja, onde quer que você está ouvindo a minha voz, você hoje se encontra nas vésperas do Armagedon. E quem sabe alguém ouvindo a minha voz hoje, ouvindo esta mensagem de Deus, está sentindo um calor no seu coração. Quem sabe aquele Deus que mandou aquele fogo que consumiu o altar de Elias, está mandando um fogo que está aquecendo o seu coração. Quem sabe você está sentindo o chamado de Deus no seu coração. E você sabe que está na hora de tomar uma decisão. Nós estamos rapidamente chegando ao ponto em que o destino de todos os seres humanos vai ser decidido. Nós estamos chegando ao ponto onde vai haver na terra apenas duas classes de pessoas, os salvos e os perdidos. Aqueles que escolheram a Deus e aqueles que não escolheram a Deus. E a Bíblia diz que o mundo inteiro vai mais uma vez se encontrar no Monte de Megido. E quem sabe, como eu disse, nós não vamos estar lá literalmente, mas a questão vai ser a mesma que foi nos dias de Elias. Deus vai perguntar a cada um de nós, quanto tempo vocês vão permanecer entre duas opções, entre duas opiniões? Decida hoje quem você vai servir. Se Deus é Deus, serve a Deus, escolhe Ele. Se Baal é Deus, escolha Ele. Mas nós temos que fazer uma escolha. A questão para nós, será que Deus é realmente o Deus do universo? Será que Ele é um Deus justo? Um Deus de misericórdia? Um Deus de amor? Será que o Deus do universo merece a sua lealdade? Deixa eu perguntar a vocês, hoje, na véspera do Armagedon, quem tem primeiro lugar em seu coração? Quem ocupa aquele primeiro lugar? Um rei está vindo do Oriente. E as decisões têm que ser tomadas. Está quase no dia. Esta decisão é a decisão mais importante que você vai fazer na sua vida. Se existe uma lição para nós desta profecia do Armagedon, a lição é essa. Amigo, não brinque com Deus. Não brinque com Ele. Este assunto é um assunto sério. Este é um assunto importante, é o destino da sua alma. Fala como você vai passar a eternidade. Você vai passar a eternidade na presença de Deus? Ou você vai passar pela destruição eterna? Muitas pessoas, eu creio, perdem o ponto-chave desta profecia. Que eles pensam que o ponto-chave é geografia. Não é geografia. É o seu coração e a sua escolha. É uma mensagem de um Deus amoroso apelando para você que o escolha enquanto você ainda tem tempo. O
tempo está acabando. Breve o rei virá do Oriente. Qual será a sua decisão nesta noite? Slide at the end there too, right? Lugar para quem governa todo o seu ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar teu coração. Mas lembre, se ele for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir. Dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É a hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar teu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver.
você vai sorrir, vai vencer. Olhe em volta de vocês. Tudo que está acontecendo está dizendo que Cristo está pronto para voltar. Todos os sinais que Jesus disse que tinham que ser cumpridos antes que Ele pudesse voltar estão sendo cumpridos. O tempo está acabando. Mas eu sei que muitas pessoas me dizem: oh pastor, eu tenho um plano. Oh, eu estou com um plano. Um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus Cristo, quando eu for, quem sabe, um pouquinho mais velho, quando eu estiver no meu leito de morte, aí eu vou decidir. Bem, eu digo, bem, e se você morrer num acidente de carro, num acidente de avião? Hoje é o dia da decisão. Hoje Deus está perguntando a cada um de nós: quanto tempo você vai permanecer entre duas opções? Escolha. Escolha quem você vai seguir. Escolha hoje. Se Deus é o Deus, então serve a Ele. Se não, serve a Baal. Rejeita a Deus. Você tem o direito de rejeitar a Deus. Mas saiba que a escolha de Deus te traz a vida eterna. Algumas pessoas pensam que não, quando o tempo da tribulação começar, quando as dificuldades vierem, aí eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo. Amigo, aí será tarde demais. A bondade de Deus é tal que Ele coloca estas profecias na Bíblia não para nos botar medo, mas como uma advertência que o tempo está acabando e que o dia da decisão é hoje. Ele põe essas profecias que dizem quando os reinos vão surgir e quando eles vão ser destruídos. Ele coloca profecias na Bíblia que dizem dos sinais que vão a ser cumpridos antes da segunda volta de Jesus. Não para te colocar medo, não para você fique acordado durante a noite com medo, mas para te dizer que o tempo está acabando, que hoje é o dia da decisão. E em sua misericórdia, Ele te deu este dia, o primeiro dia do resto da sua vida, para você o escolher. O que você vai fazer com este dia que Deus te deu? O que você vai fazer com esta oportunidade, nesta noite que Deus está te dando de escolher a Ele? Um rei está vindo do Oriente. Ele está vindo em toda a glória e todo o seu poder. Ele vem para estabelecer um reino que jamais será destruído. E esse rei se chama Jesus Cristo. E o maior desejo do coração dele é que você esteja nesse reino com ele. Você sabe que você pode hoje ter a certeza da vitória na batalha do Armagedon escolhendo Jesus Cristo. Por que não escolhê-lo agora? Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de contemplarmos a Tua bondade, a Tua misericórdia para conosco. Querido Pai, eu te peço pelos que estão ouvindo a minha voz e que, quem sabe, nesta hora estão sentindo o Teu chamado e estão entregando as suas vidas a Ti. Querido Pai, eu sei que o Senhor os recebe. Acolhe eles com os Teus braços amorosos. Que eles possam sentir a Tua presença na vida deles. Aceita-os e os guarde. E a nós, querido Pai, que já Te aceitamos, que o Senhor possa continuar conosco até o grande dia da volta de Jesus Cristo. Nós Te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.
Se você deseja rever a mensagem de hoje, ou quem sabe compartilhar com um amigo, entre em contato conosco e nós enviaremos gratuitamente um DVD com a primeira e a segunda parte da mensagem, A Escolha Mais Importante da Vida. Eis as informações necessárias para solicitar o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Se preferir, você poderá chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Se você perdeu algum programa da série Contagem Regressiva para a Vida, ou gostaria de rever um dos episódios do Está Escrito Canadá, visite o nosso website www.estaescrito.ca. Estando lá, por que não enviar o seu pedido de oração ou até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério? Espero vê-lo em nosso próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.